gente não ficar só no campo da teoria, a gente vai trazer algumas técnicas aqui que você consegue aplicar hoje à noite mesmo para conseguir dormir melhor. Então são 3 delas. Uma delas é a respiração profunda, a outra é estacionamento de ideias e a última é a intenção paradoxal. A respiração profunda ela é uma técnica extremamente eficaz para liberar o estresse do dia a dia, né? Ela é muito útil, por exemplo, se você pratica atividade física de noite, você costuma estar agitado, ou se é aquele dia que você trabalhou até mais tarde, quase logo antes do momento que você geralmente pega no sono. Uma das melhores formas da gente realizar a respiração profunda é através do que a gente chama de respiração diafragmática. Ou seja, quando você respira, você não vai inflar a sua caixa torácica e, na verdade, você vai inflar mais a sua barriga. Então, como é que você consegue ver se isso está funcionando ou não? Então eu vou pedir que você encontre algum lugar para você se deitar, pode ser o sofá, pode ser a sua cama. E aí você vai colocar as suas 2 mãos, uma em cima do peito e uma em cima da barriga. E aí quando você inspirar, a ideia é que você faça isso lentamente e que o ar passe direto e que você só sinta a sua mão de baixo levantar e a mão de cima ela vai continuar imóvel. E aí a ideia é que você aplique isso uma série de vezes, né, que dure aí 3, 5, 7 minutos, o tempo que você sinta que você já está ficando mais calmo. A ideia de colocar as mãos é simplesmente para você conseguir sentir que você está respirando pela barriga e não pelo seu peito. Então, na prática, quando você vai fazer a respiração diafragmática, às vezes você esquece por onde você está respirando. Então, para você conseguir ver se você está aplicando isso direito, a gente recomenda que você coloque uma mão no peito e outra mão na barriga. E aí, conforme você respirar, você perceba que a sua mão de cima continua imóvel e só a mão de baixo vai levantar. E aí depois, para fazer o processo seguinte de expiração, de novo, a ideia é que a mão de cima não se mexa e apenas a mão de baixo ela vai voltar à posição inicial. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. O muito bacana da respiração profunda é que ela não é só uma técnica para dormir. Ela serve muito para você reduzir a ansiedade, os níveis de estresse do seu dia a dia. Então, se você tiver um dia muito estressado e você vai ter que falar com o seu chefe, a gente recomenda, pega uns minutinhos antes e faz uma respiração profunda que ajuda muito. Vem, tirar paletó. Você tentar. Deve focar. Deve concentrar. Focar. Mais importante. Eu não posso, Sr. Miyagi. Hoje não dá. Eu não estou com vontade. Por quê? Porque toda a minha vida está saindo de foco. É por isso. Quando sentir vida fora de foco, você deve sempre retornar ao básico da vida. Rezando? Respirando. Não respirar, não vida. Por que a respiração profunda funciona? Primeiro, quando você faz inspiração longa, o que acontece é que você aumenta o nível de oxigênio no seu corpo e você faz com que ele precise trabalhar menos. E depois, quando você tem uma expiração lenta, o que você faz é que você começa a simular a respiração mais lenta que a gente tem quando a gente está dormindo. Então, você fazer respiração profunda logo antes de dormir, de certa forma você está imitando o seu padrão respiratório que você tem durante o sono, o que facilita o seu corpo entender que você tem que transitar desse momento de estar acordado para o momento de você estar dormindo. Agora, se o seu problema não é agitação, mas você é uma pessoa que pode estar super tranquila e quando você vai deitar, começa a surgir um monte de pensamentos na sua cabeça, a gente chama eles de pensamentos intrusivos, a pior coisa que você pode fazer é tentar justamente bloquear esses pensamentos. Vou tentar fazer um pequeno exercício para mostrar isso para você. Então, eu vou pedir para que você não pense em um elefantinho rosa com pintinhas amarelas. E aí, esse elefantinho apareceu na sua cabeça? É muito provável. E a pior coisa que você pode tentar fazer é bloquear esse pensamento, porque quanto mais você tentar bloquear, mais ele vai aparecer. Então, uma estratégia que a gente usa nesses casos, se você é uma pessoa que está sempre ali a milhão quando você está na cama, é usar justamente o estacionamento de ideias. Como é que funciona o estacionamento de ideias? A gente pede que você pegue uma folha, você faça isso de 20 a 30 minutos antes de dormir, e preferencialmente numa folha e não no seu celular, porque usar o celular logo antes de dormir não é muito recomendado. E aí você vai pegar essa folha e você vai dividir ela no meio.
Então, na esquerda, você vai anotar todas as tarefas que você tem que fazer e as principais preocupações que você tem ali naquela semana, nos próximos dias. E aí, na parte da direita, você vai anotar uma breve explicação de como é que você vai resolver cada uma dessas tarefas e o quando você vai dedicar o seu tempo para isso. E se você não tiver uma ideia de como você vai resolver isso, você pode só falar quando é que você vai dedicar o seu tempo para chegar a uma solução para aquela tarefa. Costuma ser interessante também você anotar aqueles pensamentos que geralmente te perturbam durante a noite. Bom, porque a técnica do estacionamento de ideias ajuda muito? Tem alguns fatores para isso. O primeiro deles é que você lidando com essas preocupações que você tem geralmente de noite antes delas acontecerem, você previne que elas venham de uma forma sem que você não consiga controlar no momento indevido. O segundo ponto é que geralmente você anotar suas preocupações antes, de certa forma, traz uma maior tranquilidade para você. Mas o real valor de você aplicar o estacionamento de ideias é justamente quando você está na cama e esses pensamentos voltam para sua cabeça. E aí tem 3 cenários que podem acontecer. A primeira delas é que vão surgir os pensamentos que você já anotou no estacionamento de ideias. E aí ele é tranquilo, em vez de você tentar bloquear esse pensamento, você na verdade vai pensar, eu já lidei com ele em um momento que eu estava mais apto, eu estava mais alerta e fui capaz de tomar decisões melhores do que se eu ficar pensando aqui na cama. Né? Então isso traz uma certa tranquilidade. Existem aqueles pensamentos que você não anotou no estacionamento de ideias, mas tudo bem, você pode dizer para você mesmo assim, não tem problema, na próxima sessão de estacionamento de ideias, amanhã à noite, eu vou anotar essa tarefa, essa minha preocupação. E se você está preocupado que talvez você não lembre disso no dia seguinte, não tem problema, muito provavelmente é porque isso é uma coisa que não é tão importante assim. E aí o terceiro ponto é que talvez apareça uma coisa super urgente que você tem que fazer, e aí não tem o que fazer. Nesse caso, a recomendação, levanta e vai fazer a atividade. Então, a ideia é que quando você anote uma ideia num papel, é que você tire ela da sua cabeça e você para de se preocupar com ela depois. E, de certa forma, você consegue sair um pouco daquele mundo abstrato e para um mundo mais prático, onde você consegue saber que você lidou com aquilo de uma forma mais coerente. E a última técnica que a gente vai trazer aqui para vocês hoje é uma que chama intenção paradoxal. Né? Essa técnica foi inventada pelo Viktor Frankl, né, que é um famoso psiquiatra e foi conhecido por um livro chamado O Homem em Busca de Sentido. É um livro que relata, né, as experiências que o Viktor teve quando ele foi um prisioneiro num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia da intenção paradoxal é você combater alguns dos seus medos e você ir contra aquilo que você realmente espera que aconteça, né? Ou seja, você chega no seu objetivo justamente por um caminho contrário do que você está imaginando. Tá, como é que funciona isso para o sono? Então, muitas vezes você fica sofrendo que você não consegue dormir, você acha que você não tem essa capacidade, e quanto mais você pensa nisso, realmente mais isso vai te atrapalhar. E aí a técnica da intenção paradoxal é muito louca. Pega algum dia que você ficou ali 30 minutos, 1 hora que você já não está conseguindo dormir, e a ideia é que em vez de você tentar pegar no sono, você vai fazer o processo contrário, de tentar ficar acordado. Como é que funciona isso? Então você vai deixar a luz apagada e você vai ficar com os olhos abertos. E aí, em vez de você tentar pegar no sono, você vai tentar fazer o contrário, você vai tentar ficar acordado. E aí o mais louco vem aí, quando você começar a ver que sua pálpebra começa a fechar e você começa a ficar com sono, você vai tentar resistir isso e vai tentar ficar mais acordado. Falar só mais um pouquinho, quando o sono vier, aí realmente eu durmo de verdade. E aí é basicamente isso, você vai tentar ficar acordado e essa é uma técnica que pode parecer muito louca, mas funciona para muita gente e talvez dessas técnicas que eu acabei de comentar é a que mais funciona para quem realmente tem muita dificuldade para pegar no sono.